Futuramente, então, também você pode estar comprando uma caixa de ferramentas, e nessa caixa de ferramentas, essa imagem aqui é ilustrativa, tá, pessoal? Não precisa ser essa caixa de ferramentas aqui. Na verdade, não tem muito a ver com essa caixa aqui, não. Os equipamentos que você precisa. Você vai precisar de alicates, né? Um alicate normal, alicate de corte, um alicate de climpar. O que é esse alicate de climpar aqui? Esse alicate é para você prensar os terminais nos cabos. Então você vai usar esse alicatinho aí. Aqueles terminaizinhos que são essenciais aí também para utilizar nas conexões elétricas. Então você vai estar usando esse alicate. Jogo de chave. Esse jogo de chave é interessante você comprar um jogo de chave que seja isolado até próximo da ponta ali. Porque o que acontece? Você vai trabalhar com equipamentos aí que são energizados e talvez com tensões altas. Por exemplo, inversores de string, eles chegam a tensões altas, tensões de 700 volts ali. Então, é importante que ele tenha esse isolamento aí nessas chaves, porque se caso você, na hora de apertar, rela o dedo na parte metálica dela, você vai levar um choque muito grande ali. Então, é importante também você utilizar esse tipo de ferramenta isolada, que assim você consegue ter uma segurança maior. Chave conector de MC4. O MC4 é um conector para energia solar, é um conectorzinho próprio para você conectar o cabeamento solar, né? O cabeamento que vem dos módulos fotovoltaicos. Então existe uma chave própria também para você conectar, para você climpar esse MC4 aí. Então é importante também ter essa chave, porque se caso você for fazer alguma verificação em algum sistema um dia, precisar cortar um cabo que vem dos módulos, né, um cabo de energia solar, você consegue estar depois fazendo a conexão de volta nele com esse conector MC4. Não é só pegar os dois cabos ali, descascar a ponta deles, enrolar e passar uma fita isolante. Não é isso, tá, pessoal? Não faça isso com o cabeamento de energia solar, porque esse tipo de conexão vai gerar um calor muito grande ali e ele pode provocar até incêndios. Então tem que cuidar bastante. Passa uma tensão muito grande ali, depende do arranjo, você vai ter tensões muito elevadas. E é em corrente contínua, tá, pessoal? É diferente de corrente alternada. Ela é mais perigosa de você lidar, beleza? Um alicate de eletricista. Esse alicate de eletricista eu acho sim muito bom, porque com ele você consegue climpar alguns cabos, você consegue fazer esse conector ali, essa conexão, né, entre o cabo e o conector. Você consegue descascar fio. Nossa, descascar fio é muito difícil, né, para algumas pessoas. Então, com esse alicate aí, facilmente você consegue descascar a ponta dos fios ali, o tamanho que você quiser, ou que seja essa ponta descascada, mas não é para descascar fio de energia para fazer conexões simples aí, cabeamento de energia solar, tá? E também um passa-fio. Você vai precisar também de um passa-fio porque você vai precisar passar cabeamento dentro de eletrodutos. Então, com certeza você vai precisar dessa ferramenta aí também. E eu anotei aqui também muitas outras. Aqui eu imaginei assim quais são, e na verdade imaginei e percebi, né, as que a gente mais utiliza. E você pode, claro, futuramente comprar muitas outras. Existem aí diversos tipos de ferramentas e diversas categorias dentro dessas ferramentas também. Você vai comprar um jogo de chave e vai ter diversos modelos. Então, você consegue estar comprando adequados aí para cada situação e também ao longo do tempo na empresa. Uma câmera termográfica. Então, também é importante você futuramente comprar essa câmera termográfica, porque com ela você vai identificar hotspot nos módulos. O que são os hotspots? São os pontos quentes. E por que acontece pontos quentes? Por diversos motivos. Pode ser um problema interno do módulo, pode ser uma sujeira que está no módulo. Então, assim, você consegue, de longe já, você consegue ali rapidamente identificar todos os itens ali que estão afetando
as células dos módulos fotovoltaicos, porque dentro do módulo fotovoltaico existem várias células. Então você consegue identificar exatamente se algumas das células estão com problema ou se existe algum outro ponto de aquecimento. Você também consegue identificar aquecimento em disjuntores. Se caso você terminou a instalação, colocou lá em funcionamento, mediu lá com essa câmera termográfica, depois de um determinado tempo, mediu lá, está tudo ok, a temperatura está ideal, então tá beleza. Agora, se os disjuntores, por exemplo, já começaram a ficar mais quentes do que o normal, então você sabe que ali com certeza vai ter um problema. Então você já consegue identificar esse problema antes dele ocorrer, porque imagina, é uma instalação grande, uma instalação numa cidade longe de onde você está, porque isso na energia solar é normal de acontecer, de atendermos clientes aí em outras cidades. Então você vai até lá, confere tudo, tá tudo beleza, tudo certinho, aí você chega no escritório depois de uma semana, desligou todos os equipamentos, você tem que se deslocar de novo até lá, levar a tua equipe de instalação para tentar descobrir o erro. Então, com um equipamento desse, você já consegue medir ali a temperatura de todos os equipamentos no final da instalação e consegue ver se realmente está tudo ok. Se não tiver ok, por exemplo, se tiver algum equipamento aí com uma temperatura um pouco mais elevada do que o normal, você já consegue identificar e já consegue tomar as providências ali sem precisar se deslocar novamente até o local futuramente. Transformadores, também é importante medir a temperatura deles, porque o que acontece? Os transformadores, eles têm a temperatura ideal de trabalho. E na energia solar, a gente sabe que os transformadores, em algumas vezes, eles trabalham uma tensão um pouco maior do que o normal. Por exemplo, se o transformador é 220, depende da situação da tua instalação, talvez ele vai trabalhar numa tensão um pouco mais elevada, 230, 240. Isso vai levar um aquecimento para ele, tá? Então esse aquecimento aí você tem que controlar, tem que olhar se está tudo ok. Na hora do dimensionamento desse transformador, já é muito importante também cuidar, porque todos os transformadores têm um fator de potência e tem que ser cuidado e levado em consideração na hora de escolher. Então, no dimensionamento já é muito importante você cuidar com essa sobrecarga aí que ele possa receber. Então, você precisa já colocar um equipamento um pouco mais robusto, um pouco maior, claro, seguindo o dimensionamento, para você não ter esse aquecimento aí. Só que se tiver também com equipamento desse aqui, com essa câmera, você consegue identificar facilmente. Cabeamento também, consegue ver a temperatura de cabeamento, porque assim, o cabeamento, se ele começa a aquecer muito, ele vai desarmar o disjuntor, ele vai sobreaquecer tanto que ele vai derreter, pode gerar incêndio, pode gerar curto-circuito. Então, são diversos problemas aí que um cabeamento superaquecido pode causar. Então, você também consegue identificar ali essa temperatura aí antes de derreter o cabeamento. E as conexões também. Essas conexões aqui pode ser as próprias conexões nos módulos e as conexões na corrente alternada também. Depois de passar pelo inversor, sai aquela corrente alternada, né, e vai para a rede interna ali do teu cliente. Então ali também nessas conexões você consegue estar conferindo. Conexão no disjuntor também é uma conexão que geralmente causa algum sobreaquecimento também, então você consegue estar medindo. Ah, mas daí eu identifico que tem um sobreaquecimento ali no disjuntor. O que eu vou fazer? Você pode ter duas soluções ali, ou redimensionar o teu sistema, ou fazer um sistema de resfriamento para o disjuntor, colocando um cooler, colocando uma entrada e saída de ar dentro da tua caixa. Então, enfim, tem várias soluções aí que você consegue estar adotando sem ter que se deslocar novamente para aquele local longe aí, depois de instalado. E também não ter o teu cliente bravo com você, né, futuramente aí, porque deu algum problema aí de não produção de energia por conta de algum problema interno. O termômetro, então o termômetro aí também você consegue medir a resistência do solo. Você consegue com ele então evitar danos aos equipamentos fotovoltaicos, aos inversores, aos disjuntores, enfim, todos os seus equipamentos que você tiver instalado lá, você consegue estar medindo ali a resistência do solo. Por que você evita isso?
Porque medindo a resistência do solo, você vê quanto que é necessário de você ter de aterramento, quantas hastes você precisa de aterramento ali, a interligação que você precisa fazer do teu sistema de aterramento para você conseguir ter a resistência ideal para, em casos de descargas atmosféricas, os seus equipamentos realmente serem protegidos aí pelo aterramento, certo? E a escada elevatória. Então, a escada elevatória é um item assim também muito interessante, muito bacana de pensar em fazer algo, em adquirir algo do tipo aí na empresa, porque você consegue agilizar muito o serviço. Ó, aqui está uma imagenzinha, né, de um exemplo de escada elevatória. Então, o módulo está indo ali pela escada sem ninguém precisar ficar puxando ele. Então, no caso, você já tem uma segurança muito maior aí, porque você imagina, geralmente ali, para puxar os módulos, o funcionário, o instalador vai precisar ficar na beira ali do telhado. Claro que ele vai estar com os equipamentos de proteção, vai estar com cinto, só que mesmo assim ele corre o risco ali de cair para conseguir içar esses módulos, né? Então, com um tipo de equipamento desse, você já elimina esse problema. E você tem também a questão de segurança do próprio equipamento. Então, imagina, se um módulo desse cai ali, o instalador, sem querer, escapa a corda da mão dele e esse módulo cai e quebra. Pensa, é um prejuízo grande para a tua empresa, né? Para ter que arcar com um módulo desse. Depende da instalação aí, acaba sendo um prejuízo grande. Agora, se você tem uma ferramenta dessa, ó, você consegue estar içando esses módulos aí bem seguro. E também esse modelo aqui que eu mostrei é um modelo bem simplesinho. Só que tem modelos que você consegue colocar mais de um módulo. Você consegue colocar vários módulos ali nessa escada que você consegue içar esses equipamentos aí para cima da cobertura com muito mais facilidade também.